What department are most of these people? What department? Vocês estão aqui e vocês são de faculdades diferentes, agrupamentos, cursos. What courses are you doing? Quais são os cursos que vocês estão fazendo, as profissões que vocês exercem? Engineer, great. Dentistry, I need one of those. I need a dentist. Alright, okay. Psychology, yeah. Psychology, Philosophy. Journalism. Physical education. Physical education. What's that? Physical exercise. Physical education. New subject, never heard of it. Yeah, good. Psychology. Psychology. Medicine. Medicine, right. Eu moro numa pequena vila que está nos arredores da Chapada Diamantina, uma cidadezinha de pedras chamada Mucugê. Very gentle place. É lugar particularmente gentil para se viver. And just 3,000 people. 3.000 habitantes. And a very beautiful environment. E como se pode imaginar, tem esse meio ambiente muito bonito por causa da Chapada. Has anybody been to Chapada Diamantina? Alguém daqui já passou por lá, da Chapada? You've been down there. Did you go to Patti? Did you go into the beautiful one? It's about 6 hours. It's 450 kilometers from Salvador, but because the roads are not fantastic. São 450 quilômetros da capital de Salvador, mas não são estradas lá muito adequadas, então 5, 6 horas de viagem. I meet groups after that and giving more talks this evening. E aí, quando eu terminar aqui, por exemplo, eu vou me encontrar com grupos específicos ou conversar sobre questões específicas e daí à noite eu já tenho que dar outros ensinamentos e assim você vai ter uma rotina. But when I'm in retreat, it's quite different in my life. It's very disciplined. Mas se por um outro lado eu estiver no retiro, aí então as coisas são um pouco diferentes porque tem nisso uma outra ordem de muita disciplina. Yes, because you need discipline. Discipline is not your legs to go more deeply into your own mental processes. Você precisa dessa disciplina para conseguir adentrar mais profundamente os processos mentais durante esses períodos de retiro. Yes, and then you kind of divide your day into 4 sessions. E aí, por exemplo, no retiro, você pode dividir o seu dia em 4 grandes blocos de sessões. You usually get up before the sun. A primeira sessão, geralmente, você já está de pé antes que o sol se levante. And then you do one session of practice which involves many different elements. E aí você faz uma primeira prática antes do nascer do sol, que já está envolvendo diferentes tipos de elementos. So my day starts between 3 or 4 o'clock in the morning. Nesse sentido, a primeira sessão está começando entre 3 e 4 horas da manhã. Then I make my breakfast. Depois, então, nessa primeira sessão, eu faria o meu café, que seria uma coisa também muito simples. I'm not really interested in food, in different kinds of varieties of food. Once I find something that's good for me, then just eat the same thing. Eu não tenho o hábito de ter um interesse muito sofisticado por comida, então, uma vez que eu me encontro e consigo identificar uma coisa que funcione bem com o meu corpo, eu tendo a ficar naquilo ali. Também é uma coisa muito simples. Yeah, like the last year I've been in a retreat in a solitude.
retreat, and my diet, like 3 times a day, was just aveia and bananas and pastas. No ano passado, na verdade, eu acabei de sair de um desses retiros solitários que duraram um ano, e a minha dieta durante uns 12 meses foi muito simples. Era uma mistura de aveias com passas e bananas que eu fazia aquilo de manhã. That's all I eat, except for a little fruit. E era isso que eu comia, além de pequenas outras frutas. And then it doesn't take up so much time. Também é importante que não tomava muito do meu tempo. Because we have so much to do, mentally, psychologically, when we're in retreat. Porque existe tanta coisa mental e psicológica para ser conduzida que poupar tempo na preparação desses eventos é importante. So then, after breakfast, and you do another session. E aí, então, depois desse intervalo, tem uma outra sessão longa de práticas. Then you have lunch maybe, which is more here. E aí você teria uma pausa de almoço, que provavelmente seria mais aveia. Then again in the afternoon, another session till about 4 o'clock. E aí então durante a tarde uma outra sessão prolongada até mais ou menos umas 4 horas. And then we go out and give water to the garden, take care of the garden. Aí então eu poderia me levantar, sair, ir para um lugarzinho próximo, no jardim, colocar água para as plantas, cuidar do jardim. Or cut wood for the fires. Ou mesmo ter que cortar algum tipo de lenha para colocar no fogo. I live in a cave. I don't live in a house. I live in a cave way up in the mountains. Considere que isso tudo está acontecendo dentro de uma caverna, não é um espaço de uma casa, é só uma montanha, tem uma entrada, como se fosse uma toca dentro dessa caverna, então está acontecendo tudo dentro de lá. So that's a very different way of life. It's very close to nature. É uma maneira bastante diferente de se viver, muito próxima e íntima da natureza. Then at the evening I do another long session which goes from maybe 11 o'clock at night, sometimes midnight. E então depois desse intervalo eu faço a última sessão, que às vezes acaba às 10 horas da noite, mas também pode chegar meia-noite. And so you sleep very little, and even when you sleep, you're utilizing the transition between the wake state to the dream state to deep sleep as the practice itself. E aí também, às 11 horas, você poderia imaginar que é hora de dormir, mas também o período do sono inteiro vai ser utilizado como uma prática. Você está lá sentado e está aproveitando essa transição de estados, de estar acordado, começar a dormir e vai fazendo uma prática disso até entrar no sono profundo, mas também essa prática vai sendo continuada. So you try to observe the consciousness through all states of transition. É uma prática onde você tenta observar todas essas pequenas transições que a consciência está sofrendo durante o período do sono. And to begin by using the dream state, it actually helps you to see the illusion of our awake state. Você vai começar então a utilizar essa experiência dos sonhos ou experiência onírica como algo que lhe permite entender da qualidade de sonho da vida cotidiana também. Because now when we look at our daily life experiences, they feel so real and so soft. Porque agora, quando a gente considera as questões do dia a dia da vida, tudo parece ser tão real e tão sólido. Yes, we can't imagine that the way we see life is really a very complex illusion. We can't imagine. A gente não consegue imaginar ou vislumbrar que essa maneira que está se enxergando a vida, na verdade, é um intricados bem complexos de uma ilusão funcionando. Yeah, the illusion is created by our own mental conditioning. We're programmed, just like a computer.
our mind is programmed to see things a certain way, and we just can't see things from different views. É um tipo de ilusão que vai sendo construída a partir dos condicionamentos que atravessam essa maneira de ver, como se fosse uma programação acontecendo que fixa e determina um modo específico para enxergar as coisas e não permite que outras possibilidades sejam também consideradas. Yes. So we don't understand it. We don't understand how the mind is programmed or conditioned to experience things in particular ways which bring particular psychological results. A gente não entende como é que a mente está sendo condicionada e, portanto, programada para enxergar a vida dentro de uma determinada maneira, e essa maneira fixa que é utilizada acaba produzindo todo esse tipo de resultados tanto psicológicos quanto físicos. Yes, so we don't understand that all the impressions from our past experiences make up our present experience of life. A gente não entende que a reunião de todas essas impressões que foram vividas, elas se atinam numa única maneira de perceber a vida agora. Yes, so then you see things a certain way, and you react to what you see. It may not be true, but that's the way you see it, so it's true for you. Porque você vê a vida de uma determinada maneira, o que acontece é que isso dispara em você uma reação muito específica. Talvez o que você esteja vendo não seja lá muito verdadeiro, mas mesmo assim, porque aparenta ter uma qualidade de verdade para você, você reage a ela. There was a great American psychologist called William James. Existe esse psicólogo bastante notório nos Estados Unidos do século passado, William James. And he always used to say, whatever you attend to is your reality. Ele costumava dizer que tudo aquilo que você, de alguma maneira, considere, aquilo se impõe como sua realidade. So whatever you perceive at that moment is virtually your reality. O que quer que seja que você perceba num dado momento, aquilo virtualmente se coloca como sua realidade. Because you are constructing your own experience. Porque você está construindo sua própria experiência. And if you believe that whatever is happening now is actually happening, then you're going to react to it a certain way. E uma vez que você acredite que isso que está acontecendo de fato tem essa qualidade de realidade, você vai passar a responder como se fosse. Anyway, now I think everybody's here, yeah? Most people here? Momento docente na UFC. Uma das atividades de formação promovidas pela Casa é a Casa de Religião. Esse espaço hermenêutico, aberto e plural, é destinado à investigação dos valores e da formação da mística humana, particularmente de modos de expressão para o sagrado e o espiritual, compartilhado por diferentes tradições em seus saberes, experiências e horizontes de compreensão sobre a experiência com o divino. Este momento de hoje da Casa de Religião é um dos encontros que acontecem na cidade de Fortaleza, num ciclo de atividades do budismo tibetano. E para me ajudar na apresentação da monja, eu gostaria de chamar o Leonardo, está nesse aqui. Bom dia, pessoal. Eu só ler para vocês um pouquinho aqui da biografia da Nizamba, um resumo bem curtinho, tá? Bhikkhunia Nizamba Shozon nasceu em 1948 em Londres, na Inglaterra, e detém o título de Geloma, que se refere à ordenação plena na qualidade de monja. Renunciante e praticante do budismo há mais de 3 décadas, encontrou o mestre Kyabha Chilinobu Rinpoche, que nasceu em 1931 e faleceu agora em 2011. Esse foi seu lama raiz, seu professor raiz.
estudando com alguns dos mais respeitados gurus, tutores, como Sua Santidade Trungpa Rinpoche, Sua Santidade Dilgo Khyentse Rinpoche, dentre outras expressões da realização espiritual. Tem vivido e ensinado na Ásia, Tailândia, Coreia, Birmânia, Japão, etc. Desde 1969, onde desempenhou várias atividades de natureza filantrópica e espiritual, trabalhando com Madre Teresa de Calcutá como missionária no Camboja e no Vietnã, bem como fundando The Wisdom Heart Center em Hong Kong. Atualmente é diretora da Associação Visão de Pankara, um projeto social comunitário na cidade de Mucugê, na Bahia, na Chapada Diamantina. Sua abordagem do budismo é não sectária, acessível e prática para a vida diária. Esteve isolado durante os últimos 12 meses numa pequena caverna na Chapada Diamantina, como ela acabou de contar para vocês, e essa é a nossa professora aqui de hoje. Obrigada. Vocês já tiveram a possibilidade, a gente está contando na tradução simultânea com a colaboração do André Caitosa, que é aluno da Manjanizamba, e é também aluno de mestrado aqui em Saúde Pública, orientado pelo professor Dr. Rocino Neto, do Departamento de Saúde Comunitária. Nós teremos ainda a presença e a colaboração no diálogo da professora doutora Paola Torres, que é hematologista, graduada em Medicina pela UFPE, especialista em hematologia, mestre e doutora em farmacologia do câncer. É professora aqui do curso de Medicina da UFC, vinculada ao Departamento de Medicina Clínica e também professora da Unifam. É presidente do Instituto Roda Viva, ONG que lida com pacientes portadores de câncer. Eu vou dar a palavra para que ela encaminhe. A gente tem aqui a presença da coordenadora do curso de Medicina, a professora Yaci Mendonça. Bom dia a todos, obrigada por terem vindo. Ela já me apresentou, meu nome é Paula, eu sou professora daqui do curso de Medicina. Nós temos aqui a coordenadora do curso de Medicina, a professora Yaci Mendonça, e gostaria de agradecer a todos os professores e alunos presentes, a minha professora Anilá, que é minha professora há mais de 10 anos, e eu estava conversando com a professora Yaci, e aproveito isso, ela nem estava esperando, mas se a André puder traduzir para ela, eu queria fazer um convite formal para a Anilá, para fazer, a gente está pensando em organizar um curso junto com a casa, o Instituto Roda da Vida da Universidade Federal, o curso de Medicina, junto com a casa e com o Instituto, para a gente fazer um curso de extensão com apoio da Faculdade de Medicina. A professora Yaci acabou de dizer que vai dar todo o apoio para a gente, que é um curso que seria percepção, sentimento e emoção na gênese das doenças. Então seria um curso de introdução à filosofia budista e à medicina, né? Como é que a gente pensa isso, a gente repensar a forma da gente atender melhor os nossos pacientes, da gente realmente criar esse espaço de compaixão e a gente construir a compaixão. Como disse a Santidade do Dalai Lama, ninguém nasce compassivo. Compaixão é uma coisa construída, a gente aprende a ser compassivo. E fazendo esse diálogo entre todos nós, entre todos os cursos, vai ser um curso aberto, não só para... Não é um curso da Faculdade de Medicina, é um diálogo mediado pela Anizamba, um curso de extensão aberto, e que a gente possa realmente trazer para toda a universidade, mas no âmbito da Faculdade de Medicina, para a gente abrir esse espaço de diálogo, para a gente poder oferecer para as pessoas, para as nossas próprias vidas, esse significado. Então eu agradeço a professora Yaci, que sempre está aberta a isso. Como eu digo, nós não precisamos de currículos novos, nós precisamos de ideias novas, nós precisamos de estar vivos fazendo o que a gente faz. Então, ao invés de a gente discutir novos currículos, vamos colocar ideias novas nos currículos que nós temos, vamos revitalizar a nós mesmos dentro desse processo de fazer a aprendizagem, entendeu? Porque, na verdade, ninguém ensina a ninguém, a gente constrói juntos uma experiência. Então, a gente queria muito convidar ele lá para poder nos ajudar a fazer isso aqui no campus da Faculdade de Medicina, junto com o apoio da casa e de todos vocês. É isso. Obrigada, Paula. Eu acho que esse... A professora Yaci quer falar umas palavras. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. A Paula me convidou para vir nesse momento e me contou do desejo dela de promover esse curso de extensão. Então eu vim muito rapidamente por conta dos meus afazeres da coordenação. Eu não vou poder permanecer aqui, mas eu vim prestar o meu apoio
né, a esse empreendimento da Paula, que eu acho bastante importante. Então, a Faculdade de Medicina, a coordenação de medicina está sempre aberta a ideias como essa e nós estamos aí para apoiar no que for necessário. Tá bom? Eu vou pedir licença para me retirar, porque na verdade eu não tenho como ficar aqui toda essa manhã. Eu gostaria muito, mas infelizmente não posso ficar. Muito bom dia para vocês e muito bom proveito nessa manhã aqui com a professora da Paula. Obrigada, professora Elci. A Paula faz um convite, eu acho que a gente pode dizer um chamado, né? A gente tem um papel dentro da universidade de provocar um outro olhar sobre o que é ser humano, o que é ser gente, o que é a educação, a docência, a saúde, para que a gente não continue se adoecendo, se embrutecendo. Então esse é um espaço da casa que faz esse convite a essa aprendizagem colaborativa. Então a nossa gratidão a toda a equipe envolvida com a presença da Monge em Fortaleza, pela qual esse evento não seria possível. A gente tem uma agenda de atividades que é sempre aberta, ela está publicada no nosso portal www.casa.ufc.br, com outros espaços como esses de diálogo de aprendizagem. Nossa gratidão, André. So, good morning, everyone. Bom dia para todo mundo. I'm very happy that I've been invited to come here and share some ideas with you. Eu estou particularmente feliz de estar aqui, de ter sido convidada para compartilhar algumas ideias. I'm not really a religious person. I might look like a religious, but I'm not really. Then you have to understand what religion is about. Okay? Então vocês estão me olhando assim, meio estranha, mas eu não sou lá das pessoas as mais fervorosas ou religiosas num certo sentido. Mas também para conseguir explicar isso, a gente teria que se perguntar o que é uma pessoa então afinal religiosa. If I told you about my life, you just, wow, she's not a nun. Se eu tivesse tempo para contar sobre o que é que eu faço na minha vida, você chegaria a essa conclusão. Mas claro que essa mulher não é uma religiosa. Basically, because I don't see Buddhism as a religion. E basicamente isso tem a ver com o fato de que eu não enxergo o budismo, a tradição budista, como uma religião. But then again, you have to define what you think religion is. E aí novamente você teria que definir do que se trata uma religião. So I often say, there are many different ways of seeing the Buddhist tradition. Eu sempre digo que há diferentes formas para se entender o que são as tradições budistas. Or the Buddhist path. Ou o caminho mesmo budista. Some people approach it as a religion. Existem, de fato, pessoas que entendem como um tipo de religião mesmo. And they have certain belief systems. Isso implica dizer que eles trazem alguns sistemas de crenças. And they actually see the Buddha as something separate from them. Enxergariam, inclusive, essa ideia do Buda como algo separado deles próprios. And they pray to the Buddha, to give them a good son, or a good this, or money, or whatever, E aí essas pessoas iriam lá na frente do Buda e fariam orações: olha, Buda, por favor, me dê um filho legal que tenha saúde, ou então, Buda, por favor, me traga dinheiro. Então, existe isso também. Yeah, but this is not a really deep understanding of Buddhism at all. This is just a very superficial way of understanding. Mas, de todo modo, essa não é uma compreensão muito profunda do que trata o budismo. É, na verdade, uma relação muito superficial. So, Buddhism is also a very incredibly profound philosophy of life. O budismo também, ao mesmo tempo, é um tipo de
filosofia inacreditavelmente profunda ou detalhada sobre o que é a vida. Quite complex how you examine the way you see life. Complexa no sentido de como é que se examina a vida, como é que se investiga sobre a vida. The Dalai Lama calls Buddhism the science of the mind. O Dalai Lama, por exemplo, tem chamado o budismo também como um tipo de ciência sobre a mente. And so very many ideas which are related to psychology. Existe aí um conjunto de ideias que se relacionam com aspectos da psicologia também. And I just simply say that Buddhism is about our perception, the way we see life. Eu tendo a dizer de uma maneira mais simples que o budismo trata das nossas percepções, as percepções a respeito da vida. Now, how many of you have actually read anything about Buddhism, know anything about Buddhism? Or know anything about what you think Buddhism is? Então, quantos de vocês, por exemplo, já leram qualquer coisa sobre budismo ou, na verdade, sabem alguma coisa sobre o que vocês pensam que entenderam que é budismo? Ok? Quantos? É uma pergunta. Quantos já leram ou acham que sabem alguma coisa? Okay, so most of you may have read books by the Dalai Lama. Provavelmente uma parte de vocês devem ter lido algum dos livros do Dalai Lama. It's celebrating the Dalai Lama. Celebrando o Dalai Lama. How many have actually heard people like me talk before? E dessas pessoas, quem eventualmente já participou de algum tipo de ensinamento com pessoas como eu, dando instruções, transmissões? Good. Okay, so lots of people who don't really know anything. Então existe aí um grupo expressivo de pessoas que nunca ouviu ou também nunca leu nada sobre isso. And really, this is what I like. E particularmente eu me dirijo para essas pessoas, são aquelas que eu mais gosto. Yeah, so then you can listen in a very fresh way. You don't have any kind of preconception. Geralmente são as pessoas que têm a cabeça mais fresca, mais aberta. Como elas não têm expectativa do que estão esperando, elas conseguem ouvir mais coisas. Okay, so first of all, let's look at the word Buddha. Então, primeiro de tudo, vamos pegar essa palavra Buda. Now, Buddha is not limited to one person. Buda não é uma palavra que está limitada a uma pessoa ou a uma única pessoa. Yes, who lived 2,500 years ago. A uma pessoa que tenha vivido lá há 2.500 anos atrás. In Sanskrit, the word Buddha means the one who is awake. No original em sânscrito, a palavra Buda significa aquele que despertou. It's a title. Na verdade, seria um título. It's a title that is given to anyone who understands the nature of their own mind completely. Seria um título aplicado a qualquer um que tivesse compreendido a natureza da sua mente em definitivo, completamente. Yes. And so sees with an awakened vision. Portanto, alguém que vê com uma visão desperta. Now, what does it mean, an awakened vision? Mas o que significa então uma visão desperta? It means now our perception is totally distorted and confused. Significa que agora a nossa percepção ela é distorcida e confusa.
And that's the way we see life. We see life in a very confused way. Essa é a maneira como nós enxergamos a vida, através desse modo bastante confuso, turbulento. And because of the way we see, then we react to what we see. E em decorrência da maneira como nós vemos, nós reagimos a isso que nós vemos. And usually that produces or results in more confusion. E geralmente esse ciclo acaba produzindo resultados de mais confusão. And this confusion results in all kinds of neurosis, whether it's constant dissatisfaction, underlying dissatisfaction, frustration in our lives, irritation. Virtually all the ups and downs in our life is the result of the way we see. E esse tipo de confusão acaba desencadeando todo tipo de altos e baixos, sensações de frustrações, de perturbação, de inquietações que estão abaixo ou estão vinculadas a esse modo como se vê as coisas. This underlying dissatisfaction is because we always feel that something's missing in our life. É uma insatisfação de fundo que tem a ver com uma sensação de que sempre algo está faltando, algo não se tem na vida. Yes, so we're always looking for something that's going to alleviate the dissatisfaction. É um tipo de procura onde nós tentamos encontrar sempre alguma coisa que possa aliviar essa insatisfação de fundo. Now this constant struggle to find something to alleviate the dissatisfaction creates a lot of tension in both mind and body relationship. É um tipo de constante disputa e luta para conseguir encontrar algo que alivie essa tensão ou perturbação na relação que se estabelece entre a mente e o corpo. And this results in both psychological diseases and physical diseases. Isso acaba também provocando ou resultando adoecimentos tanto psicológicos quanto físicos. So, according to the Buddhist way of seeing, then until you realize your own true nature, then we also are very sick. Então, de acordo com a tradição, de acordo com a maneira budista de olhar, até que você reconheça a sua própria natureza, o que acontece é que você, na verdade, está bastante adoecido. And when we talk about true nature, what we're talking about here is our unconditioned nature, this primordial consciousness before conditioning is kind of obscuring it. Quando a gente está falando aqui de natureza fundamental, de natureza verdadeira, o que a gente está falando, se referindo, é a esse tipo de consciência primordial que antecede todos esses condicionamentos que encobrem ela. So we just don't connect with our true nature at the moment. We don't connect with this unconditioned state. Porque está encoberto, o que acontece é que nós não conseguimos nos conectar e relacionar com essa natureza não condicionada, nossa natureza não condicionada. Now, when we are fully awake to this unconditioned state, and we actually see without all the conditioning, estar completamente desperto para essa natureza não condicionada significa poder perceber, reconhecer diretamente, sem a mediação desses condicionamentos. That's the way you see, without conditioning. Essa seria a maneira de ver diretamente sem esses condicionamentos. So then you're fully awake to your own nature.
significa estar completamente desperto para a sua própria natureza. So then, that is called wisdom. O nome que você chamaria esse processo é de wisdom, em português sabedoria. Yeah, so wisdom, when we talk about wisdom in Asia, it doesn't have the same connotation as it does here in Brazil. E aí, novamente, uma questão de terminologias. Nas línguas arcanas originais, o que se refere como sabedoria certamente não tem essa mesma conotação do que se chama sabedoria aqui. Yeah, so if we go back to the, let's say, the Tibetan language, then the word for wisdom is 2 syllables, ye, she. Por exemplo, se retomarmos a terminologia original do tibetano, para isso que se refere como sabedoria, é uma palavra composta de 2 significados, ou de 2 sílabas. A primeira é ye e a segunda she. Então, yeshe. Yes, so ye means primordial. Ye quer dizer aquilo que é primordial, before dualistic fixation. Aquilo que antecede o que vem antes, a fixação dualística de um sujeito e um objeto. It's the ground of our being. Seria primordial porque é a própria base ou fundamento do nosso ser. Yeah, the chão, the ground, the basis. É o chão mesmo, a base nesse sentido. E and she means knowing directly that ground. She significaria, é um verbo que significa reconhecer diretamente esse solo primordial. Before the conditioning. Antes de qualquer condicionamento. So now our ideas of who we think we are and how we identify ourselves is based on conditioning. Nesse momento, por exemplo, a maneira como nós entendemos o que nós somos é baseada nesses tipos de condicionamentos. Yeah. How we identify ourselves. My name is Anizamba. I was born in London. I have this kind of education. I have this kind of this family and this kind of hobbies and blah, 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 blah. And you're constructing who you think you are. A maneira como nós identificamos o que nós somos, então, por exemplo, eu sou Anizamba, eu nasci em Londres, eu tive esse tipo particular de educação, eu tenho aqueles tipos de hábitos ou de hobbies. Então esses são os condicionamentos que você vai lá e agrupa para construir a identidade que você se reconhece. So, as we construct more and more with our ideas, then it appears to us as something solid, that this idea of self actually exists as a entity. À medida, então, que nós investimos e construímos mais, atribuímos mais ideias, essa construção que nós chamamos de um si mesmo, de um eu, ela vai se tornando mais consistente, mais sólida. And it appears to us as an entity. I am this. Tão sólida a ponto que ela se impõe como uma aparência de uma entidade. Eu sou essa coisa. Alright, so then we constantly relate from this idea of self. I like this, I don't like this, I want this, I don't want this. E uma vez que esteja constituída e sólida, assimilada, então você vai tomar essa entidade como referência para tudo. Esse eu quer isso, esse eu gosta disso, esse eu busca aquilo, esse eu não quer isso. And we don't see that really there's 2 aspects to this self. 2 aspects to this idea of self.
Nós não reconhecemos, por exemplo, esses dois aspectos do si mesmo ou do eu. So, the I that's sitting here, that relates to the body. The body is sitting here. Quando você diz, por exemplo, o eu que está sentado aqui, você está se referindo a um aspecto do corpo que está sentado aqui. That's what you're talking about when you say I. É isso que você estaria se referindo quando você menciona eu estou sentado aqui. O corpo aqui. But when you say I like, I don't like, I think, if you try to find that I, you can't find it anywhere. Mas por outro lado, quando você diz eu gosto, ou eu não gosto, ou eu penso assim, se você for investigar aonde está situado esse eu que gosta ou que pensa, provavelmente você não vai encontrar ele em lugar nenhum. Yes, so we do a lot of investigation to actually look at our incorrect beliefs. Nesse sentido, nós realizamos muitas investigações para questionar as nossas crenças equivocadas, incorretas. So we think that the body is me. Nós pensamos, por exemplo, que esse corpo é o que eu sou. Alright, if it's the body, we have to find it. Se for assim, nós teríamos que encontrar onde está esse eu sou do corpo. So then when we see through investigation, it's not anywhere, it has no location in the body. Se você investigar isso detalhadamente e for procurar onde está esse eu, ele também não vai estar lá em nenhum setor específico do corpo. So that I must be in the mind. Então, uma das conclusões você diria assim, então, definitivamente isso é uma coisa da mente, deve estar na mente esse eu. So then we have to define what we think mind is. Surge então um outro problema que é definir o que nós estamos chamando de mente. Because mind is not an entity. Porque o que a mente também não é uma entidade própria. Mind is made up of various mental processes that are always constantly changing. A mente, o que a gente chama de mente, é um constituinte de diferentes processos em mudança que estão acontecendo o tempo todo. So as we begin to investigate our ideas of mind, e aí então, se nós nos puséssemos a investigar essas nossas ideias sobre o que é a mente, then we also see that the I is not in any element of those changing conditions. Nós também chegaríamos à conclusão, por investigação, que esse senso de eu, ele não está lá presente como uma entidade em nenhum dos diferentes processos de funcionamento da mente. So now we've created an illusion for ourselves. We've created the idea that we are an entity. É nesse sentido que se diz que nós criamos uma ilusão para nós mesmos, uma ilusão desse eu que tem uma aparência de entidade. So we've frozen, constantly changing conditions. We've frozen it with our perception, with our habitual tendencies into this idea of self. Nós estamos congelando ou fixando um repertório enorme de condições que estão mudando nessa ideia de que ali há um eu, um si mesmo. Now, and then we identify constantly with this. I feel so sad, I feel so depressed, I feel so happy, I feel so... E uma vez que você tem esse senso de eu,
constantemente você se identifica com ele, se recorre a ele. Então você diz, eu estou tão triste, eu estou tão frustrado, ou eu estou tão alegre, ou eu estou tão bem hoje. And we kind of maintain this illusion by not seeing correctly. E o que acaba acontecendo é que nós reforçamos ou mantemos esse tipo de ilusão acontecendo na medida que não somos capazes de ver diretamente o que está acontecendo. Now we do this with the phenomenal world also. Nós fazemos esse tipo de mecanismo também com muitos fenômenos, o que acontece. We create the objective world. There are no objects. Nós criamos e instituímos uma sensação de mundo objetivo, onde na verdade não existem objetos. This is a mental creation through not seeing clearly the objective world. É a nossa criação mental que se impõe quando nós não conseguimos ver com clareza o que está acontecendo nesse mundo dos fenômenos. If we don't understand how we construct all of our experience of life, Nós não conseguimos compreender como é que nós estamos construindo cada uma de todas as nossas experiências de vida. we think that life happens to us. Nós acreditamos, por exemplo, que a vida ela acontece e se põe sobre nós. Then all these circumstances and conditions that happen in your life, they're actually happening to you. É como se todas as circunstâncias e condicionamentos que me alcançam na vida, elas estivessem acontecendo em direção a você. That you don't see how you're constructing your own experience moment by moment. Você não consegue reconhecer que, na verdade, você está construindo cada uma dessas experiências lá. Okay, now how many of you actually know that how your senses work? Por exemplo, quantos de vocês saberiam dizer como é que os sentidos funcionam para vocês? Anybody here know how your senses work, how they function? Alguém teria um palpite de como é que esses sentidos interagem e funcionam criando algo para você? Hands up. You know how your senses function. Right. Can you explain to me how your senses Você poderia me dizer como é que você entende que os sentidos funcionam? So then when you perceive it, you perceive it as an object, and you also perceive it as having its own value from its own side. But actually you've given it the value. Só que aí, como está acontecendo muito rápido, o que na verdade você está percebendo já é o objeto que você atribuiu e que já chega carregando o valor que você colocou nesse objeto. No bom ou ruim, por exemplo. So then, you don't see what you're doing. You don't see how you're constructing what you perceive. You know, it is so fast, the process. You actually believe whatever you perceive, whatever you think actually exists out there. Então, porque acontece muito rápido, na verdade você não consegue perceber como isso está sendo atribuído e construído, e parece ser uma qualidade própria do objeto, por ele mesmo. So then, Como se estivesse acontecendo lá por ele mesmo. so, because we don't see the truth of the phenomena, the true nature of the phenomena, then we continue to construct. We make stories around it. Oh, this person's like this, and this, and this. The situation is like this, and this. It shouldn't be that way. It should be like that. And then all the emotions kick in here, and all the other ups and downs coming through your stories about what you think you perceive.
Porque nós não somos capazes de reconhecer qual é a natureza verdadeira, real dos fenômenos, como eles estão acontecendo. Na verdade, você vai construindo cada vez mais histórias a respeito desses objetos. Então, isso é assim, mas deveria ser de uma outra forma. Se fosse assim, seria melhor para mim. Você vai construindo cada vez mais histórias em cima disso que você está percebendo. More and more emotional responses. Não só histórias em relação ao objeto, mas também reações emocionais dirigidas a esse objeto. Because you believe what you're creating, mentally constructing with your mental structure, exists out there. And if you create a story that appears threatening, you're going to have fear of the object. Porque você acredita que isso que você criou, na verdade, existe por si mesmo. No. If you create a story that is threatening, then you're going to have fear. Se você criou uma história que, por exemplo, seja assustadora, você vai sentir essa sensação de susto como se fosse do objeto, não algo que você colocou naquele objeto. The problem is not the object, it's the story you created about the object. And then you react to the story you believe. O problema não é o objeto em si, é a história que está sendo atribuída ao objeto e que você, acreditando nessa história de tal maneira, responde emocionalmente a ela. Wow, this is so beautiful. E aí, por exemplo, o objeto, uau, que mulher linda, não parece ser absolutamente agradável. Gente, eu deveria realmente bater papo. Como é que eu faço para ficar perto dela? Toda essa turbulência emocional associada a um desejo sexual e passional começa a surgir em relação ao objeto. Thought can have an object for an emotion to arise. Cannot feel emotion without an object that you are constructing mentally. Você precisa ter um objeto para conseguir ter uma resposta emocional. Não há emoção dirigida sem que antes haja um objeto construído, uma história associada àquele objeto. As I often say, get angry now. Por exemplo, esse é um exercício muito curioso. Agora, fique com raiva. Come on, get angry. Não é só uma raivinha. Não, possuído por raiva agora. Uma raiva muito intensa. Why aren't you angry? E qual é a sua dificuldade para conseguir essa necessidade emocional? What's missing? O que está faltando? An object, an idea is missing. Na verdade, um objeto é o que parece estar faltando. Right? You've got to have an idea. It's like this. The person is like this. Você precisa ter uma ideia, um objeto. Então, é assim, essa pessoa é realmente assim. Então, Shouldn't be that way. não só ela é dessa forma, como ela deveria ser de outra, ela deveria realmente mudar. You shouldn't have said that to me. Ela nunca deveria ter dito esse tipo de coisa para uma pessoa como eu. How arrogant. Que tipo de pessoa tão arrogante é essa? Who do they think they are? Ela pensa que veio de onde para fazer isso, para falar assim. Right, so that every idea that you have, you project onto the person and you make the person more and more solid in your mind. So then the appearance of the person becomes more and more threatening to you. Cada uma dessas ideias que você
vai colocando, vai agrupando nessa pessoa, vai tornando ela uma impressão cada vez mais sólida, mais assustadora, vai se impor para você. So then, because you feel so insecure with what you created, you have to get rid of it, and that's the anger that comes out to destroy what you just created. Por causa da intensidade da insegurança que você sente em relação a esse algo tão real que você criou, a única maneira então é tentar destruir isso como uma tentativa de liberar todo esse ódio e medo em relação a esse objeto. So, the phenomenal world is continuously appearing to us in different ways, depending on different conditions. O mundo dos fenômenos, continuamente, ele vai se apresentando de formas diferentes para cada um de nós, a partir dos condicionamentos que cada um traz. So, the phenomenal world is appearing, changing constantly, and those people in the phenomenal world, so to speak, are also appearing to us in different ways, depending on what we like and what we don't like. É curioso pensar, por exemplo, que ao mesmo tempo que esse mundo dos fenômenos está mudando tanto e que as pessoas estão tendo impressões diferentes sobre esse mundo que está mudando a partir dos condicionamentos que elas carregam. So, when we see fish, we don't believe any of this. We don't have that tendency to construct and fabricate constantly our world. Por outro lado, quando nós vemos, And we understand this. quando nós consigamos compreender isso com clareza, nós não precisaríamos mais desses condicionamentos que fazem com que você veja gostando ou não gostando das coisas. No, we don't have the tendency, the more deeply we understand the truth, then our tendency to fabricate becomes weaker and weaker. E quanto mais se veja ou se reconheça com clareza, então essa tendência de condicionar as coisas vai se enfraquecendo ou se dissolvendo. The tendency to fabricate our world becomes weaker and weaker. A tendência para fabricar esse tipo de mundo que vai se enfraquecendo. So then, because there's less fabrication, there's more clarity, less confusion. E porque há menos fabricação mental, há menos confusão também. So then there's less conditions that result in suffering, frustration, irritation, ups and downs. The conditions are not there to produce those kinds of results. Há, portanto, menos condicionamentos que produzem ou que resultam em sofrimento, porque aqueles condicionamentos já não estão mais lá. You just don't get irritated. You don't get irritated, you don't get frustrated, you don't feel dissatisfied, because the psychological conditions are not there to produce those kind of results. Você simplesmente já não consegue ser tomado por raiva, por inquietação, por aflição, uma vez que esses condicionamentos mentais já não estão lá mais presentes. All our experience depends on causes and conditions. Todas as nossas experiências, elas dependem de causas e condições. Nothing just happens. Nada simplesmente acontece. Nothing happens the way we think it does. Nada simplesmente surge do modo como nós pensamos que possa ser.
As soon as you think it's a certain way, then that means there's a filter which is distorting your perception. Tão logo, tão imediatamente você pense que funcione, ou seja, de tal maneira, ali já está acontecendo esses condicionamentos que permitem enxergar daquela forma. If something really truly exists the way you see it, then everybody should see it the same way. If it really exists from its own side. Então, algo para se considerar. Se algo, qualquer coisa que você percebe realmente existir, da forma como você percebe, se for real, então todos deveriam perceber da mesma forma, já que aquilo é real. Because it's real from its own side. Se fosse real, é uma qualidade de realidade do próprio objeto, por ele mesmo. Logo, todo mundo teria que perceber da mesma forma. It's because it's not real that our perception is not real, it's illusory, depending on certain conditions, that we all see things in different ways. Por que não é real? Porque essa nossa percepção depende necessariamente desses condicionamentos, porque essa percepção é ilusória, então cada vai perceber de uma forma tão diferente do outro. So we all think that we're looking at the same thing. You all think that you're looking at the same person now, but you're all seeing me in totally different ways. Então todos nós pensamos que estamos olhando e vendo a mesma coisa. Vocês acham que estão olhando para a mesma direção e estão vendo uma mesma pessoa, quando na verdade cada um está vendo uma pessoa muito próxima, muito diferente do que o outro está vendo. Now, if one of you said, you're wrong, she's not like that at all. E aí você vai compartilhar o que você está vendo com o vizinho, dizer assim, ô vizinho, isso que você está vendo está errado, não tem nada a ver com o que você está vendo sobre ela. She's not a nice person, she's here to deceive you. Tá louco, tá achando que essa mulher é boazinha, tá vendo que está sacanando, ela está meio que tentando te enganar. And then you really hold on to your views. Nesse sentido, você está realmente se agarrando na sua própria visão. And the other person holds on to their views. O vizinho está se valendo da visão dele. Then you start to argue about things. Vocês vão começar a argumentar sobre essas visões. It's not that way, it's this way. Não é assim, é daquela outra forma. And this is why we have wars. E daí vai começar as nossas guerras. Because we're in a different conditioned way to see things. We can't see the way the other person sees. We can only see the way we see because of the conditioning. Porque nós temos maneiras tão diferentes de ver as coisas, de ver as diferentes coisas, nós não conseguimos ver do modo como o outro está vendo. E nós não conseguimos fazer isso porque o modo como o outro está vendo depende dos condicionamentos que ele traz, que ele usa para ver daquela forma. So the way that one person sees is illusory and the way the other person also sees is illusory. Both are not seeing the truth. Então a maneira como um vê é ilusória, a maneira como o outro vê também é ilusória. Ambos não estão enxergando o aspecto verdadeiro do que está acontecendo. Okay, so now we come back to this word Buddha. Depois disso tudo, então a gente volta para a primeira palavra então Buda. Buddha, the word Buddha means to be fully awake to the true nature of whatever is arising to your consciousness. A palavra Buda, ela se refere a estar completamente desperto
para o que realmente está acontecendo na consciência. That means to be able to rest in the unconditioned nature. Isso significa, na prática, ser capaz de descansar ou se assentar nessa natureza não condicionada. Yes, you rest in that nature. Psychologically, you rest in that nature, the unconditioned nature, and that's the way you sleep. Descansar ou se colocar, do ponto de vista psicológico, nessa natureza não condicionada, e é com essa natureza não condicionada que você passa a ver. Simultaneously, you understand how a conventional way of seeing works. You understand because of this condition, then there's this kind of psychological result. Because of this and this and this, then that's the cause of the neurosis. And this, because you're free of it all, you have like a panoramic vision. É um tipo de visão também concomitante, onde ao mesmo tempo que ela não é condicionada, ela também está reconhecendo como as diferentes coisas estão surgindo a partir do condicionamento. Permite como se fosse uma visão panorâmica de tudo ali que está acontecendo. Yes, so then you can really help people because you see right to the source of their problems. Isso permitiria você ver diretamente a fonte, a origem dos problemas das pessoas e, portanto, ajudá-las de um modo mais próximo e direto. You can communicate to them how to free themselves from their neurotic habits and tendencies. Você conseguiria se comunicar melhor, mais adequadamente com essa outra pessoa para conseguir liberá-la dessas tendências neurotizantes que ela está vivendo. Free themselves, liberate themselves. Tornando elas libertando e tornando elas libertas dessas condições que elas estão criando para elas mesmas. So that they don't create the condition for the result of suffering and unhappiness anymore. De maneira que elas não criem condicionamentos que causem insatisfação e infelicidade para elas próprias. So then we have wisdom and compassion. So simultaneously, we have wisdom and compassion simultaneously, like two sides of the coin. É nesse sentido que também se diz que nós teríamos uma sabedoria e uma compaixão simultâneas como dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma ação. Compassion here means responsiveness. You can respond to the needs of the other person, not through your conditioning, but you see exactly what kind of conditions are producing what kind of psychological results. Compaixão aqui significa uma capacidade de responder ou uma responsividade ao outro, não ao que você pensa que o outro precisa, mas ao reconhecimento direto dos condicionamentos que no outro criam as causas do sofrimento dele. Isso seria compaixão. So it's a different idea around compassion. It's much deeper. É um tipo de compaixão também bem próprio, diferente do nosso sentido habitual. Because we look at what prevents you from being compassionate. O que está em jogo aqui é investigar o que está impedindo você de agir com essa compaixão, de ser compassivo. Você not
trying to be compassionate, you understand what's preventing you from being compassionate. Você não está se forçando ou se obrigando a ser compassivo. O que você está tentando fazer é entender compreender quais são as causas que impedem essa expressão compassiva. And you begin to see it's just your conditioning that's preventing you from connecting with your own natural condition, which is compassion. You don't have to try and cultivate it. The natural condition is compassion itself. Você então começaria a compreender que a sua condição fundamental é expressar esse tipo de compaixão se não tivesse sendo impedido por todos esses condicionamentos do modo como você vê. So, very quickly now, you might be getting bored. So, you have this orientation. You change your values as skills. Now, the most important thing in life is awakening to your own nature, because you understand, by understanding that, that's the answer, really, to everything you're looking for. That's the answer to genuine happiness. Então, meio que para tentar resumir, porque eu acho que vocês já estão meio se entediados, o que a gente está falando aqui é uma tentativa de mudar a orientação dos valores e passar a investigar a reconhecer a sua própria natureza, essa natureza não condicionada, que traria todas as respostas daquilo que você está procurando. That's the answer to genuine happiness. É a resposta para um tipo de felicidade genuína ou intrínseca. Now, genuine happiness means it's a state of being that doesn't depend on any conditions. A felicidade intrínseca ou genuína seria um estado de felicidade que não é dependente de nenhum tipo de condicionamento. So then, it doesn't matter whether you have things or you don't have things. That state of being is always complete, nothing's missing. Então, nesse estado de ser, já não importa se você tem ou não tem determinados objetos, porque você está completamente assentado, complete. You feel complete. Nothing's missing. Você sente completado, você sente pleno e onde nada está faltando, onde nada. That state of well-being doesn't depend on having things or relationships or position in society. It doesn't depend on any of that. It just rests in that state of being. Porque sendo um estado não condicionado, ele já não depende de nenhum dos condicionamentos, seja de uma posição, seja de um objeto, simplesmente você está nele, se apropria dele. Okay, so the spiritual path in Buddhism is your confusion. Então, o que se chama de caminho espiritual no budismo é a sua própria confusão. It's your neurosis. That is your spiritual path. Isn't that extraordinary? It's your neurosis. Because if you didn't have all these neurotic habits and tendencies, there'd be no need for a path. Seu caminho é a sua própria confusão e a sua própria hábitos neurotizantes, porque se você não os tivesse, não haveria nenhuma necessidade de um caminho. So, now, the path is about making friends with your confusion, really understanding how it works. Nesse sentido,
E nesse momento, o caminho é estabelecer uma amizade, uma fraternidade com a sua própria confusão. Tentar entender como ela funciona. Don't run away from it. But try to understand why you see things in certain ways. Why you experience things in certain ways. Não se trata de fugir dessa confusão, mas tentar se aproximar de tal maneira que você se pergunte por que acontece assim, por que aparenta ser desse jeito. So, when you call Buddhism a religion, então, no final das contas, eu perguntaria: vocês chamariam esse tipo de coisa, esse budismo, de uma religião? not in our idea of religion, because there's no belief systems. We're not asked to believe in this. No nosso ponto de vista, você não chamaria isso de uma religião que está em jogo não é em jogo não é solicitar que você acredite no sistema de crenças específicas. You're asked to investigate, analyze, be critical. O que você está sendo pedido é que, ao contrário, você investigue, analise e estabeleça uma crítica to examine how it works. Try to understand. It's really scientific. It's really scientific. Veja, experimente, observe, analise como funciona. Nesse sentido, tem um apelo muito científico de observação. So that can be free. Can be free. E então você poderia se tornar livre. We can be free of all the mental fabrication and the implications of that mental fabrication. Livre do quê? De todos os seus condicionamentos, Mental fabrication. de todas as suas fabricações mentais e das implicações que decorrem dela. Let's have some questions. Vamos fazer algumas perguntas. Yes, we're waiting. Coisa que eu tenho percebido a repressão ou a negação de toda essa ilusão ou das emoções decorrentes tem sido causa de muitos problemas na vida das pessoas, como se elas acreditem que isso seja uma solução para resolver determinados conflitos pessoais. Por outro lado, se você se entrega a essas ilusões, falo da experiência pessoal, e parece que uma mágica acontece em determinado momento. Você se liberta. Isso, às vezes, é um paradoxo, porque você disse que ir a encontro daquilo que você está fugindo. E é muito difícil. Mas quando se consegue, se libera. Isso é um processo gradual, e não tem fim. Ou vai acontecer um momento que não existe mais ilusão. Ou as ilusões sempre vão existir, e só que agora temos uma relação diferente com elas.
Question or statement? A Sandra estava dizendo assim, parece muito uma experiência, mas quase um testemunho, não uma pergunta, quase um testemunho experiencial do que alguém pode viver. That's what happens. It's like magic. You begin to see things in a different way, and it just makes so much sense. You can't believe how much sense it is. It's like your whole heart says, yes, that's it. That makes sense. It opens up. It opens up. Now the way we see it is so limited. It's like a horse. Blinkers. Don't you see that object that you've created in front of you? But when you begin to see things, it all melts. It's like everything that appears so solid and frozen begins to melt, and it just opens up. And you experience such spaciousness. Nesse sentido, como você estava dizendo, tem mesmo uma qualidade bem mágica. A certo ponto, de repente, essa coisa mágica acontece e o seu coração não consegue reconhecer diretamente que aquilo faz tão sentido para você. É como o que está acontecendo é que os objetos que então obrigaram você a ver de uma maneira única, tão restrita, tão fixa, de repente eles vão se dissolvendo ou se liquefazendo nessa nitidez, e o que sobra é esse grande espaço aberto, essa qualidade de grande espacialidade. You're giving yourself, you're giving your perception infinite possibilities. Instead of saying it's like this. Você está restituindo a sua percepção infinitas possibilidades como uma pergunta a essa via única de dizer que isso é assim. Because now you freeze. You're constantly freezing. Porque agora você está constantemente congelado, restrito. You just freeze your perception. Sua percepção está congelada em objetos sólidos e cada vez mais sólidos.